O câncer de mama é o mais incidente em mulheres no mundo, representa 24,5% dos casos novos por câncer em mulheres. É também a causa mais frequente de morte por câncer nessa população, com 684.996 óbitos estimados no ano passado. No Brasil, o câncer de mama é a primeira causa de morte por câncer em mulheres. Em 2019, a taxa de mortalidade por câncer de mama, ajustada pela população mundial, foi de 14,23 óbitos a cada 100 mil mulheres. Para promover a conscientização sobre o câncer de mama, celebramos anualmente o Outubro Rosa. Em 2021, a campanha do Instituto Nacional de Câncer, no Outubro Rosa, tem como focos principais a prevenção primária, ações para reduzir os fatores de risco e a detecção precoce. O objetivo é fortalecer as recomendações do Ministério da Saúde para o rastreamento e o diagnóstico precoce do câncer de mama. E para contribuir com essa campanha, a Unimed Anápolis preparou um programa especial com 4 episódios exibidos semanalmente. Começa agora o programa Sentido da Vida. E o nosso programa hoje recebe aqui o Dr. Roberson Guimarães, mastologista, médico cooperado aqui da Unimed Anápolis. Bem-vindo, Dr. Roberson. Obrigado, um prazer estar com vocês aqui para a gente bater um papo aí sobre câncer de mama. E falando então sobre câncer de mama, nós ouvimos muito durante a campanha falando da importância do autoexame e do diagnóstico precoce. O que o senhor pode falar para a gente sobre isso? O diagnóstico precoce, ou seja, descobrir a doença numa fase mais inicial, quando ela é menor, esse diagnóstico precoce vai permitir a gente, primeiro, ter um sucesso maior no tratamento, melhores resultados, maiores êxitos, e também fazer tratamentos menores, tratamentos que são menos danosos para o nosso paciente, ou para a nossa paciente. Então, tumores descobertos em fases iniciais, pequenos, menores que 2 centímetros, são tumores que têm uma taxa de cura muito alta, mais de 80%, e com cirurgias pequenas, preservando a mama. E há várias estratégias para a gente conseguir esse diagnóstico precoce, a depender da faixa etária da paciente, De maneira geral, a gente recomenda para todas as mulheres o autoexame, que é a mulher se examinar, palpar a própria mama, olhar a própria mama. Eventualmente percebendo uma alteração, ela vai procurar o seu médico para avaliação, que pode ser o médico, o ginecologista ou o médico da saúde da família. E é importante dizer também sobre o autoexame que ele tem uma limitação. É muito raro que as mulheres consigam perceber nódulos com menos de 2 centímetros. E 2 centímetros, hoje, para a gente que lida com câncer de mama, já não é um tumor pequeno. Então, a gente deve recomendar o autoexame, ele é importante, porque muitas mulheres, especialmente as mulheres mais jovens, com alguma alteração mamária, mulheres que não fazem mamografia de rotina, vão perceber a alteração no autoexame, mas ele não pode ser considerado uma estratégia eficiente para diagnóstico de tumores pequenos. Para essa finalidade, a gente recomenda a mamografia. E no caso da mamografia, ela é recomendada, até durante a campanha, a Organização Mundial de Saúde recomenda a partir dos 40 anos. E a gente sabe que tem casos de mulheres com câncer antes dos 40 anos. Como que é feito esse diagnóstico? A indicação da idade de 40 anos, ela tem 2 motivos principais. O primeiro é que a incidência de câncer de mama é maior a partir dos 40 anos. O grupo etário mais acometido fica entre os 45 e 55 anos. Então, o câncer de mama existe em mulheres mais jovens, mas não tem a mesma importância populacional do que em mulheres com mais de 40 anos. Esse é o primeiro motivo para indicar a mamografia somente a partir dos 40. A outra situação relacionada a essa indicação é o fato de que em mulheres mais jovens do que 40 anos, o poder da mamografia identificar uma alteração é menor. As mulheres mais jovens têm mamas mais densas, são mamas difíceis para avaliação mamográfica e mesmo nódulos relativamente grandes podem passar desapercebidos pela mamografia. Então esses são os 2 motivos pelos quais a mamografia é recomendada a partir dos 40 anos. As mulheres com menos de 40 anos, o que a gente recomenda é que elas façam o autoexame mensalmente
e uma consulta médica com alguém que saiba examinar as mamas uma vez por ano. E quais são os fatores de risco que levam as mulheres a desenvolver câncer de mama? Existem vários fatores de risco. O primeiro é ser mulher, né? Nascer mulher é um fator de risco, porque homem também tem câncer de mama, numa incidência muito menor. Geralmente a gente estabelece que para cada 100 mulheres com câncer a gente vai ter um caso em câncer de mama masculino. Então, primeiro é o sexo. A idade, existe uma relação diretamente proporcional com a idade. Quanto mais velha, mais chance de ter câncer de mama. Fatores hormonais são importantes. Então, mulheres que tiveram menarca, primeira menstruação muito cedo, menopausa muito tarde, passam um tempo muito grande menstruando, essas mulheres têm mais câncer de mama. Um fator fundamental é a questão da paridade, número de filhos. Então, a não ter filhos aumenta a chance de câncer de mama. Ter filhos mais cedo diminui o risco de câncer de mama. A exposição a hormônios aumenta o risco de câncer de mama. Então, a terapia de reposição hormonal que é feita depois da menopausa, que é muito útil para uma série de situações, mas ela pode, em algumas mulheres, provocar câncer de mama. A gente precisa conhecer essa situação. Pílulas anticoncepcionais usadas por um período muito longo em mulheres mais depois dos 30 anos, a gente sabe que é um fator de risco importante, né? E um fator de risco fundamental é a história familiar. Fatores ligados à hereditariedade, à genética do câncer de mama. Então, famílias com uma incidência maior de casos de câncer de mama, as mulheres daquela família devem se preocupar mais. Não só o câncer de mama, mas também o câncer de ovário e o câncer de intestino grosso. São doenças que costumam caminhar juntas dentro das famílias, né? Aí, no caso, então, a mulher que tem algum desses fatores de riscos, ela já tem que ficar mais atenta e tem que fazer um acompanhamento maior, né? O segmento, o acompanhamento de uma mulher que a gente considera de alto risco, ou seja, uma mulher que tem uma chance de ter câncer de mama maior que da população em geral, ele é um pouco diferente. A gente vai diminuir os intervalos de avaliação, ver a mulher com mais frequência, eventualmente fazer mais exames, né? Não só a mamografia, eventualmente a gente utiliza também a ultrassonografia e a ressonância magnética nessas mulheres. E hoje a gente tem também, é importante citar isso, nessas famílias de alto risco, a possibilidade de fazer um mapeamento genético das pessoas dessa família e identificar alterações genéticas nessas pessoas que fazem com que elas tenham uma chance muito grande de ter câncer de mama. E inclusive desenvolver estratégias para essas mulheres. Imagine a situação seguinte: eu tenho uma família com muitos casos de câncer de mama, faço o estudo genético de uma paciente dentro dessa família e ela tem uma alteração genética que faz com que ela tenha uma chance de 60%, 70% de ter câncer de mama. É o caso famoso, o caso da Angelina Jolie, que teve essa história, todo mundo ficou sabendo disso. Foi isso que aconteceu. Ela tinha um histórico familiar muito rico de câncer de mama. Ela fez esse estudo genético, identificou nela a alteração genética e ela foi submetida a uma cirurgia preventiva. Ela retirou as 2 mamas preventivamente, para não ter câncer de mama. Então, nesses subgrupos de alto risco, e quem vai identificar isso é o mastologista, há estratégias especiais de acompanhamento, de avaliação e de acompanhamento, tanto no sentido de fazer diagnóstico precoce, quanto de, eventualmente, até de fazer uma cirurgia preventiva. No caso da mulher jovem que faz um tratamento, passa por um tratamento de câncer de mama, como fica a questão hormonal dela após o tratamento do câncer? Tudo vai depender do que ela vai fazer. Grosso modo, o câncer de mama é tratado de 3 formas: cirurgia, operar, tirar o câncer, que pode ser uma cirurgia menor ou maior a depender do tamanho do câncer, da localização dele. Radioterapia, que é a aplicação de radiação ionizante sobre a mama, que é um complemento da cirurgia. E quimioterapia. Quimioterapia são drogas injetadas geralmente na corrente sanguínea que matam células tumorais. Então, nem todas as pacientes fazem quimioterapia. Nas pacientes jovens que são submetidas à quimioterapia, existe um risco razoável de ocorrer falência ovariana, dos ovários pararem de funcionar por causa da quimioterapia. Então, imagine uma mulher de 30 anos que teve câncer de mama, toma lá uma quimioterapia pesada, ela não teve filhos antes de ter o câncer de mama e ela entra na menopausa depois do câncer de mama. Isso é um risco que existe.
E a gente tem estratégias para evitar esse risco, né? Existem maneiras de fazer proteção dos ovários, e existe também a possibilidade da gente congelar óvulos dessas pacientes. Se elas ficarem inférteis depois da quimioterapia, você tem um óvulo dela congelado para fazer um procedimento de reprodução assistida. Então, assim, isso é bem complexo e deve ser analisado individualmente, caso a caso, mas há estratégias diferentes para cada faixa etária que vai ser atendida e preocupações diferentes. Então, numa mulher idosa, eu já tenho que preocupar com outras questões relacionadas à quimioterapia. Os pacientes não têm, às vezes, a capacidade física de suportar uma quimioterapia que a mulher jovem tem. Na mulher jovem, eu tenho que me preocupar com esse fator, que é o risco de fazer uma menopausa induzida pela quimioterapia. Mas isso é tratado individualmente, caso a caso, e sempre há algo a fazer. Quer dizer, a gente sempre tem como evitar que aquilo aconteça, desde que a gente se preocupe com essa situação, né? E o atendimento da paciente com câncer, ele é sempre um atendimento multiprofissional. Além do mastologista, que é quem faz o diagnóstico, quem faz o tratamento cirúrgico, que geralmente é quem coordena o atendimento, a gente vai ter o oncologista clínico, a gente vai ter o radio-oncologista, vai ter um psicólogo, profissionais da área de nutrição, etc, etc. E, eventualmente, a gente vai precisar de profissionais da área de reprodução assistida para fazer esse tipo de acompanhamento, o ginecologista. Então, a paciente ela é vista por muitos profissionais e vista muitas vezes, né? Para que essa rede de atenção dê conta de todas as necessidades da paciente, que não são só tratar a doença, né? Eu costumo dizer muito isso, sabe? Que a gente tem o diagnóstico de um câncer de mama é sempre um evento muito marcante na vida da mulher, em qualquer fase da vida que ela tem esse diagnóstico. E hoje a gente tem taxas de sucesso muito grandes, muito altas, né? A gente precisa passar isso para as nossas pacientes, que a chance de ter uma doença que é curável é muito grande, desde que tudo seja feito da melhor forma possível. E essa rede de atenção, ela está aí para dar suporte para a paciente em todas as necessidades que ela tiver, que não são só tratar o câncer. A paciente faz quimioterapia, ela cai o cabelo, aí você tem que arrumar alguma coisa para resolver aquela situação. Hoje a gente tem estratégias para evitar ou diminuir a perda de cabelo. Então, é bem complexo, mas é muito prazeroso, ao mesmo tempo, lidar com pacientes nessa situação, porque a gente sempre sente que está, de alguma forma, ajudando, contribuindo para que passe aquela fase passe, e quando passar, acabar e ela estiver bem curada, vai ficar uma história para contar, né? Uma história que a gente sempre quer que seja uma história positiva, né? Eu venci a doença. E para as mulheres que ainda não pensaram em câncer de mama, porque a gente sabe que a questão da informação é essencial, mas também a gente sabe que não são todas as pessoas que têm acesso à informação que têm esse conhecimento. Qual é a recomendação, qual a mensagem que o senhor deixa para essas mulheres? Olha, eu acho que a mensagem fundamental, primeiro, é dizer que câncer de mama é uma doença muito comum. 1 em cada 8, 1 em cada 9 mulheres vai ter câncer de mama. Então, é a doença das doenças neoplásicas, dos cânceres, tirando o câncer de pele, é o câncer mais comum. Então, a gente tem que ter primeiro essa imagem, quer dizer, é uma doença frequente. A preocupação com essa doença deve ser crescente à medida que a mulher envelhece. E em famílias com muitos casos de câncer de mama, essa preocupação tem que ser mais cedo, então antes dos 40 anos. Eu costumo recomendar que as mulheres comecem a fazer a avaliação 5 anos antes da idade que aquele parente teve o câncer de mama. Então, a minha mãe teve câncer de mama com 40, eu devo começar com 35. E para as mulheres com mais de 40 anos, uma consulta anual com exame clínico, que é palpar bem as mamas, e mamografia também uma vez por ano, a partir dos 40 anos. Isso é aqui em São Paulo, nos Estados Unidos, na Europa, em todos os lugares do mundo, é o que se recomenda fazer. Existem casos em que as mulheres não percebem o nódulo, né? E às vezes quando vai ao mastologista, esse nódulo já está mais avançado, né? No caso que a mulher não tem essa predisposição e que ela não consegue identificar o nódulo no autoexame, então para ela assim, ela está longe parece que está tudo bem. E assim, pode acontecer dela estar com câncer e não sentir que deve ser daí dolor. A necessidade que a gente disse da mamografia e do exame clínico, que é o exame do médico. Obviamente, um médico capacitado e treinado vai ter uma capacidade de identificar uma alteração na mama muito maior que a da paciente. Por outro lado, o médico não está na casa da paciente todo dia podendo palpar a mama dela, e ela está.
Então, é uma mistura das duas coisas. A gente vai ter a necessidade de que o paciente se examine periodicamente e eventualmente vai acontecer isso, que vai ter um nódulo e ele não vai perceber, isso acontece. Indolor? Indolor, porque geralmente nódulo de câncer não dói, na maioria das vezes não dói. Pode doer, mas é mais comum que não doa. E muitas vezes é o médico que vai perceber aquilo, né, na avaliação clínica. Habitualmente a gente consegue palpar numa mama não muito grande, uma mulher não obesa, nódulos com mais de 1,5 cm. Menos que isso é difícil de palpar, mesmo para o especialista, né? E a ideia do diagnóstico mamográfico, que é o diagnóstico precoce, é a gente surpreender tumores com menos de 1 centímetro. É perfeitamente possível isso com a mamografia. E como eu disse no começo da nossa conversa, quanto menor o tamanho do tumor, maiores as chances de sucesso do tratamento. E o senhor que acompanha tantos pacientes, né, já ouviu tantos casos, tantas histórias aí, tem acompanhado essas mulheres durante o tratamento de câncer, o que o senhor poderia dizer para elas? Qual o sentido da vida? Ser feliz. Ser feliz. Mesmo diante da dificuldade, né? Eu acho que a gente tem que buscar a felicidade, é isso. E uma delas, nessas pacientes em especial, é vencer uma doença grave, né? E como eu disse antes, assim, o médico, a medicina faz a gente às vezes ficar um pouco mais, vamos dizer um termo bruto, né? Porque a gente vai vivendo o sofrimento das outras pessoas, né? E isso, de certa forma, endurece um pouco a gente. Mas a gente não pode perder a capacidade de se sentir solidário com a dor do outro e nem de sempre buscar a felicidade. Eu acho que esse pelo menos para mim é isso. A vida é uma busca eterna pela felicidade. Programa Sentido da Vida. Uma realização Unimed Anápolis. Cuidar de você, esse é o plano.